Obrigado. Oi, gente, vamos começar agora. Bom, então, todos prontos, né? Boa tarde, banca, presente, boa tarde ao candidato, Luiz Henrique Nascimento Gonçalves, nossa exclusiva plateia, eles que estão no YouTube. Estamos aqui para a defesa da tese Máquinas Automágicas, Trabalho, Mente Estendida e Subjetividade sobre o fetiche da mercadoria, defendida por Luiz Henrique Nascimento Gonçalves, do programa Psicologia Social, programa pós-graduado em Psicologia Social da PUC de São Paulo. Primeiramente, eu quero aqui anunciar a nossa banca. Estarão presentes nessa banca mais à distância o professor Marcos Dantas Loureiro, da UFRJ, o professor Diogo Cortes da Silva, da PUC de São Paulo, do programa do TID, a professora Roseli Aparecida Fígaro Paulino, que é ao meu lado, da ECA, da USP, a professora Maria da Graça Martina Gonçalves, minha colega de programa em Psicologia Social, eu, o orientador do Luiz e presidente dessa banca, o Daí Furtado, também de programa pós-graduado em Psicologia Social. Como de praxe, nós vamos ceder a palavra ao Luiz Henrique, que terá 30 minutos. Essa altura durou 30 minutos mesmo, né? Porque atrasou aqui 35 minutos para iniciar. Para apresentar o resumo, né? O apanhado geral da sua tese. Em seguida, passaremos para a arguição. Vou fazer respeitando aí a distância, né? Passo a palavra em seguida para o Marcos Dantas. Marcos Dantas tem 30 minutos para fazer a arguição e você terá 30 minutos para responder. Em seguida, a professora Roseli, mesma coisa, ela faz a arguição, 30 minutos, e você também tem esse tempo para responder. Então, aí nós passamos para o tempo. Se for o caso, a gente faz um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o professor Diogo, Tite e depois a Graça. Então, também como de praxe, o orientador evidentemente, não faz arguição nenhuma, só agradece. E, considerando isso, vamos dar início chamando o Marcos Dantas. Desculpe. Claro, chamando o Luiz para a sua apresentação. Aqui. Então, boa tarde, é uma honra. Queria agradecer à banca, queria agradecer aos colegas que estão aqui presentes, presencialmente, remotamente, os familiares, a Brena, que me ajudou, a companheira que me ajudou aqui nisso tudo. Eu vou começar, então. A minha pesquisa, ela começa de uma pergunta simples, que todo mundo já se fez, como usuário ou como pesquisador, né? Perguntas que nós nos fazemos todos os dias, né? Que é como e para que essas tecnologias digitais se tornam tão necessárias e cativantes, né? A gente está grudado nelas, a gente depende cada vez delas, e como é que isso funciona? Por que a gente está tão ligado a elas? Para responder essas perguntas, a gente vai fazer isso pelos métodos da psicologia social, sócio-histórica, que são derivados do materialismo histórico dialético, né? E a primeira questão para nós é a constatação do fato de que a realidade humano-social
ela acontece, ela é uma unidade que acontece em dois lugares ao mesmo tempo, né? Na objetividade, né? No mundo social e nas nossas cabeças. Esse é um fato que tem sido, muitas vezes, nos estudos das tecnologias digitais, tem sido menos enfatizado. A gente faz análises muito sociológicas, muito econômicas, né? E, na verdade, a gente precisa conjugar essas duas coisas. Então, nos nossos métodos, nós usamos aqui a categoria analítica da dimensão subjetiva da realidade, que é uma chamada para que a gente consiga, em cada aspecto dos nossos objetos, a gente consiga identificar a sua materialidade, sua objetividade e a sua subjetividade. Quer dizer, todos os objetos sociais estão impregnados das nossas intenções, são resultados da nossa teleologia, a nossa subjetividade está em todos os objetos. E dentro da nossa subjetividade estão refletidas todas as materialidades objetivas, o mundo que está ali. Então, as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Essa Eu não estou aqui buscando adicionar um tom, uma cor à análise científica. Estou querendo aumentar a nitidez disso, né? Por isso que o caminho que eu escolhi para fazer essa pesquisa, a categoria chave, mestra, para fazer isso é o fetiche da mercadoria. Quer dizer, o fetiche da mercadoria, que é esse processo que acontece, que é resultado da alienação capitalista, é quando nós, psicossocialmente, transferimos o poder de humanização do trabalho para os produtos do trabalho, mais especificamente para as mercadorias. São as mercadorias que nos humanizam e não o trabalho. E esse é um processo que não acontece na cabeça exclusivamente. Ele acontece nas relações sociais, nas relações de produção, ao mesmo tempo que acontece na cabeça. É uma relação que ela acontece na nossa subjetividade. Então, a forma que eu garanti, que eu trouxe a categoria analítica da dimensão subjetiva da realidade para análise das máquinas automáticas, das tecnologias digitais, é a categoria do fetiche da mercadoria, porque ela é necessariamente objetivo e subjetivo. Ele é um fenômeno que acontece no trabalho, na produção, na vivência e na nossa cabeça ao mesmo tempo. Então, essas duas dimensões, elas estão presentes, elas podem se fazer presentes na análise quando eu considero o fetiche da mercadoria. E, de novo, eu não estou enfiando uma coisa nova, não estou colocando uma lente com uma cor. Não é a fetiche da mercadoria não é uma adjetivação, é a forma como nós vivemos o mundo, é a forma como nós nos relacionamos com os objetos, nossos produtos. Então, para fazer essa análise, para a pesquisa propriamente dita, eu recorri à revisão integrativa da literatura científica, uma revisão interdisciplinar, onde eu estudei aproximadamente 580 títulos, artigos, capítulos, livros e tudo mais, documentação corporativa, onde eu fui estudar as questões da epistemologia, as ciências cognitivas, a própria psicologia social sócio-histórica, a economia política das tecnologias da informação e da comunicação, essa heterogênea e ampla disciplina que é a interação humano-computador, o design da experiência do usuário, a user experience, o X, o design da interface do usuário, user interface, a UI, e a inteligência artificial. Durante esse processo, eu participei de 8 publicações, quase todas como autor principal, autor único, e ainda pretendo derivar mais 3 artigos a partir da tese. Bom, lá no subtítulo da tese eu tenho ali trabalho, mente estendida, subjetividade e fetiche da mercadoria. Esses 3 elementos eu vou tratar durante a tese, mas a mente estendida merece uma introdução, porque a mente estendida é um objeto, é um produto do trabalho humano que ele está tão presente na nossa vida, ele é tão integral que nós deixamos de observar esse produto, né? Então é importante que a gente faça uma digressão aqui para entender o que é a mente estendida. Ele é um conceito, o termo mente estendida surge nas ciências cognitivas, né? E vai se referir então como o nome diz, uma extensão da nossa cognição, né? Aí vários autores desse campo vão falar, o Charles Peirce vai falar, Engelbart, Clark and Chalmers, cada um vai enfatizar alguma coisa,
o Engelbart vai falar da capacidade decisória, né? Ele amplia a nossa capacidade de tomar decisões. Eu consigo acessar mais informações do mundo através da mente estendida, e aí a gente está falando o quê? Do post-it, da régua e do lápis e do papel, a gente está falando dos computadores, são quaisquer objetos que vão ampliar, do ponto de vista das ciências cognitivas, né, a nossa capacidade de processar a informação e armazenar elas, para poder tomar decisões. Só que a mente estendida já foi estudada décadas antes pela psicologia soviética, né, em especial pelo Vygotsky, que quando ele trata do método instrumental. O método instrumental é uma coisa assim, simples, como está nesse triângulo aqui, né? Quer dizer, antes a relação que o homem estabelecia com a natureza era direta, era A com B. Né? Então, nós tínhamos que reagir aos estímulos da natureza. Em um certo momento na história do desenvolvimento humano, nós criamos objetos que vão mediar essa relação. E aí o Vygotsky vai falar de quaisquer instrumentos, mas ele está falando nesse texto, está falando especificamente dos objetos mnemônicos, das ferramentas psicológicas. Então, eu crio um objeto, o ser social cria um objeto, sai da sua mente, da sua experiência, para que esse objeto lembre ele de alguma coisa. Por exemplo, no caso do post-it, né? Então, e o Vygotsky ele fala que a função desse objeto é dominar o processo psíquico próprio ou alheio. Ele está enfatizando muito o processo psíquico próprio no sentido do ontocriativo. Né? Quer dizer, eu consigo controlar o meu próprio comportamento. Mas a gente vive em sociedade e o que nos interessa aqui na pesquisa é o domínio dos processos psíquicos alheios. O fundamental aqui, que eu queria enfatizar, é que esse é um momento fundamental da ontocriação. Quando a gente consegue, com as ferramentas psicológicas, ampliar a nossa consciência sobre o mundo e criar a nossa própria realidade humano-social. Então, de todas as ferramentas que a gente criou, essa é uma ferramenta especial, porque com ela a gente consegue sair do mundo da natureza, quer dizer, estamos ainda dentro dele, mas criar o nosso próprio mundo. Então, aqui, a capacidade da mente estendida de contribuir com a nossa ontocriação, ela é uma informação-chave para toda a tese, porque essa perspectiva vai ser atacada o tempo todo pelas máquinas automáticas, vai tentar ser desfeita por conta das máquinas automáticas. Existe uma outra capacidade da mente estendida, ou dos produtos da mente estendida. Nas ciências cognitivas, o Chalmers, esses autores todos eles vão falar de quaisquer objetos, mas na tese, e aqui, toda vez que eu me refiro à mente estendida, eu estou me referindo à mente estendida digital, aos computadores, né? Então, uma capacidade da mente estendida é agir como uma psicotecnologia. Quer dizer, é óbvio, como diz o Vygotsky, que quando eu crio um objeto para interferir na minha psique, ele vai cumprir essa função, ele vai retroagir sobre a minha subjetividade, ele vai organizar. O Chalmers ele fala isso, que o cérebro se adapta a pensar acoplado a esses objetos. Né? Só que a psicotecnologia que eu estou tratando aqui é quando existe uma intenção de controle social a partir dessas tecnologias digitais. Tem várias formas na tese, eu detalho tudo isso, mas o que chama a atenção, que vai caracterizar as máquinas automáticas, por exemplo, é a ideia de distração epistêmica. Quando eu uso deliberadamente um grande volume de informações fragmentadas, aonde o objetivo não é gerar entendimento, é justamente gerar uma distração, uma incapacidade de identificar padrões, antecipar situações, entender o que está acontecendo. Então, as máquinas automáticas, elas vão cumprir essa função psicotecnológica, né? E isso vai, tanto nas ciências cognitivas quanto no próprio trabalho do Vygotsky, vai ficar claro como essa distração epistêmica, essa capacidade psicotecnológica, ela se funda não apenas no aspecto cognitivo, lógico, conceitual, mas ela vai profundamente no sistema dopaminérgico, ele é capaz de alterar a neuroanatomia, quer dizer, o cérebro se adapta, ele vai tentar se adaptar a essa distração epistêmica, a essas características de controle social psicotecnológico, né?
E o objetivo desse emprego específico psicotecnológico é o que vários autores, aqui a gente faz uma revisão desse conceito de modulação, né? A modulação enquanto uma prática coercitiva, né? Porque ela depende de ocultar informações, de criar distração epistêmica e de direcionar, né? de tentar direcionar o comportamento de indivíduos e populações. Então, a psicotecnologia, aqui no sentido que eu estou empregando, ela tem em última instância, em geral, esse objetivo de modulação. Agora, eu falei da mente estendida no seu sentido ontocriativo, nas suas potencialidades e nas suas capacidades psicotecnológicas. Mas o fato é que os produtos da mente estendida, eles vão se apresentar para o ser social sempre primeiramente, na forma de mercadoria. Então, essa primeira camada ela é fundamental, né? Então, a forma mercadoria é quando os produtos do trabalho humano, eles têm, ao mesmo tempo, a realidade delas é, ao mesmo tempo, de utilidade, ele existe como utilidade e como corpo de valor, como capital. Então, ele tem duas funções, a mercadoria tem duas funções, essas funções são contraditórias e essa contradição vai se estendendo por todo o desenvolvimento da mercadoria. E como parte, como uma consequência, né, um desdobramento da forma mercadoria, você tem o fetiche da mercadoria. Então, nós vamos viver, vamos usar, vai ser apresentada para nós os produtos da mente estendida enquanto fetiche da mercadoria. Na tese, eu vou discutir uma série de formas de manifestação do fetiche da mercadoria, do emprego das máquinas automáticas, né? E vou destacar aqui um deles, que é o da antropomorfização, que vai muito além de um robozinho simpático para uma criança. A gente está falando da Alexa, do Google Assistente, a gente está falando de uma série de ferramentas, o chat GPT, que vai falar para a gente assim, eu. O chat GPT fala eu. Né? Então, essas tecnologias estão o tempo todo se apresentando enfeitiçadas, elas vão ganhando vida própria. São produtos humanos, controlados por humanos, mas que se apresentam cada vez com vida própria, como uma vida à parte da capacidade humana, como supra-humanos, vamos dizer assim. Né? Então, para estudar essas três camadas, quando elas estão combinadas na minha pesquisa, é a isso que eu chamo de máquinas automáticas. A mente estendida, com suas capacidades psicotecnológicas, e enfeitiçada pelo fetiche da mercadoria. Para fazer esse estudo, eu fiz, na qualificação, eu comentei que eu escrevi a tese ao contrário, né? E na conclusão, eu fiz a exposição como o Marx faz a exposição da mercadoria. Ele começa pela forma simples, né? Então, aqui eu vou fazer a exposição ao contrário do que eu escrevi na tese. Né? Então, eu vou começar por onde tudo começa para o usuário, a interface e a experiência do usuário, a nossa telinha. Né? Então, é a partir dessa forma fenomênica que a gente vai fazer um mergulho para entender o que é essa máquina automática. Se eu tentar fazer isso, se eu tentar enfiar minha cabeça na tela, eu vou quebrar. Porque minha primeira experiência é de que ela é um objeto concreto, uma máquina cheia de peças. Né? E tem algumas peças nessa máquina que chamam a atenção, que são as antenas, os conectores, que aí a gente vai descobrir que o nosso celular está ligado a milhares de antenas, que estão ligados a milhares de cabos marinos, que estão ligados a milhares de data centers. Então, a gente descobre que o nosso humilde celularzinho aqui, mesmo desligado no nosso bolso, ele não existe sozinho. Ele está ligado a um complexo de mentes entendidas. Ele integra um complexo de mentes estendidas. Né? E que, apesar dele agir em vários momentos autonomamente, sempre ele está sob o controle humano. Isso me faz perguntar quem são os desenvolvedores. A literatura das big techs, a literatura do desenvolvimento tecnológico, dos designers, estão o tempo falando dos desenvolvedores como os programadores. E a primeira desmistificação a ser feita aqui, e aí eu vou chamar de desenvolvedores, os designers, os programadores, os psicólogos, os engenheiros, os advogados, os administradores capitalistas,
e os investidores, e o governo quando há algum tipo de regulação. Então, todos esses atores desenvolvem as tecnologias. O que aparece na interface do usuário é desenvolvido não pelo designer ou artista, mas por todos eles. Todos eles vão determinar o que vai aparecer na nossa tela e de que forma. Então, o tempo todo, na tese aqui, quando eu me referi aos desenvolvedores, eu estou me referindo a todo esse elenco aí. E aí, deixa eu voltar aqui. Então, a ideia de desenvolvedores é muito interessante. O que eu fiz? Eu cliquei nesse hiperlink aqui, desenvolvedores. E ele vai me levar a uma camada mais profunda, mais automáticas, é o que os desenvolvedores desenvolvem. Eles vão oferecer, o que eles desenvolvem são ofertas algorítmicas concorrentes. A ideia de concorrência é chave aqui. O tempo todo existem agentes capitalistas que desenvolvem, que vão competir pela nossa atenção, pelo nosso uso das diferentes interfaces, ofertas algorítmicas concorrentes para necessidades psicológicas, que é um termo usado pela psicologia comportamental e pelas ciências cognitivas, necessidades socioprodutivas ou socioculturais, que é o termo usado pelo Sevignani, né, para falar de necessidades produtivas, né? E uma coisa importante que eu fui verificando na pesquisa é que cada vez mais todas as necessidades psicológicas, socioculturais, culturais, cada vez mais elas estão sendo levadas para dentro dos nossos dispositivos eletrônicos, para as máquinas automáticas. Cada vez mais não é possível satisfazer necessidades sem estar conectado num dispositivo. Né? Para você ter um serviço público, para você comer, para você tomar um remédio, cada vez mais. E aí isso eu chamo na tese de plataformização do sociometabolismo. E aí o Sevignani ele vai falar que todo esse contexto vai transformar as nossas necessidades de participação na reprodução social de necessidades digitais. Então, o que os desenvolvedores fazem é lançar ofertas concorrenciais para satisfazer necessidades digitais. Então, eu achei interessante essa ideia de ofertas algorítmicas e resolvi clicar nesse link. E ele vai me levar a uma camada mais abaixo da interface do usuário. E para que as ofertas sejam consumidas, é preciso que a interação humano-computador se baseie em certos modelos de atividade e modelos mentais. Os autores da interação humano-computador, do IHC, eles dizem, né, que o desenvolvedor ele não está presente do lado do usuário para dizer qual botão apertar. Então, os dois têm que ter o mesmo modelo mental, né? E ele tem que funcionar de um jeito que o usuário entenda. E os modelos de atividade também têm que convergir, né? Então, existem vários modelos. Na tese, eu apresento vários modelos, né, de atividade, modelos mentais, mas o padrão ouro do desenvolvimento tecnológico é o criado pelo Don Norman. Né? Ele tem um livro, mais de um livro, nós temos um livro especial sobre isso, né? E se eu tivesse que colocar toda a definição de um modelo mental e modelo de atividade num quadradinho dentro de um slide, de um PowerPoint, o Don Norman diz o seguinte: a vida urbana hoje é uma vida corrida, muito agitada, muita coisa para fazer, e por isso as atividades têm que ser permanentemente simplificadas e as atividades têm que ser gratificantes. Então, o tempo todo, porque se a atividade que é feita no smartphone ela não for simplificada e não for gratificante, ou o usuário vai fazer outra coisa da vida dele, ou ele vai procurar uma interface concorrente, um produto, uma mercadoria digital concorrente. Então, o próprio Don Norman deixa muito claro a corrida concorrencial pela simplificação e pela gratificação. Na literatura de usos e gratificações, tem uma questão que me chama muita atenção. Katz e o segundo autor, eu não lembro, mas ele fala de satisfação instrumental. Né? O que ele quer dizer com satisfação instrumental? Que a satisfação do usuário ela deixa de ser posta primordialmente na posição de fim e fica na posição de meio. Eu uso o sentimento de satisfação, eu evoco esse sentimento para que o usuário fique satisfeito com o produto. Né? É claro que quando eu estou com fome, isso é uma necessidade bastante objetiva, óbvia, eu clico aqui no celular e peço comida pelo iFood, e a comida vai chegar. Isso está muito claro.
né? Mas o que o Katz está dizendo é que eu posso fazer as pessoas fazerem o que eu quiser, o desenvolvedor quer, né? E que o usuário não faria de outra forma, se eu, em volta da atividade que eu quero que ele faça, eu embale ela com recursos de satisfação. E aí aparece pela primeira vez o conceito criado pelo Robert Wiener, o uso humano de seres humanos, que ele coloca na capa do livro, mas que ele não explica muito bem o que é isso. E aí eu fiz essa jornada na tese para tentar entender o que é. Né? Então aparece pela primeira vez uma classe de seres humanos que usa outros seres humanos, através da satisfação instrumental, para realizar os seus próprios propósitos de humanização. E aparece aí, pela primeira vez, o conflito entre a utilidade, o valor de uso e o valor de troca na mercadoria. Então, eu consigo visualizar a forma mercadoria nesse conceito de satisfação instrumental criada pela psicologia comportamental. Achei muito interessante o conceito de satisfação instrumental e fui pesquisar um pouco mais. Cliquei nesse link e eu mergulhei uma camada abaixo da interface do usuário, que são as arquiteturas de escolhas, criadas principalmente pelo Thaler e Sustainer, né? Então, a forma de garantir que o usuário vai realizar a atividade que eu quero que ele realize e fique satisfeito, ele faça a escolha certa, são as arquiteturas de escolhas. Eles vão fazer isso através de restrições e affordances, né? Quer dizer, aquilo que eu não posso fazer e aquilo que é facilitado para que eu faça. Então, uma porta que não tem maçaneta, está implícito que eu não posso puxar a porta na minha direção. Então, tem uma restrição ali e eu percebo que eu tenho que empurrar a porta. Então, uma affordance, uma forma de uso. É como eu posso usar. Então, isso é aplicado para as tecnologias digitais. Então, no caso, por exemplo, aqui do Tinder, né, a forma como eu satisfaço a minha necessidade de afeto, de sexo, de casar, de romance e tal, ela é organizada para que eu diga sim para um lado e não para o outro. E isso vai gerar uma adaptação do usuário para essa estrutura de affordance. As affordances não são tecnológicas, elas são sociais, culturais e psicossociais, né? Porque aí eu vou ter que colocar as fotos mais chamativas, eu começo a gramatizar, eu começo a dar forma para a própria relação social a partir das affordances, né? Mas a arquitetura de escolha, por que tem que ser assim? Por que as escolhas têm que ser hierarquizadas? Aí cliquei e fui numa camada mais abaixo. Esses próprios autores vão dizer que nós precisamos, é necessário uma arquitetura de escolhas, porque nem sempre nós fazemos as melhores escolhas, né? Essa vida corrida, muita coisa para fazer, eu tenho muitos vieses cognitivos, e aí eu preciso que governos e empresas, através desses produtos, dessas máquinas automáticas, elas me paternalizem, cuidem de mim, sem eliminar a minha liberdade, né? Achei interessante isso, cliquei e cheguei numa camada mais abaixo. Quer dizer, por que eu tenho que ser paternalizado? Porque nós somos previsivelmente racionais, diria Dom Ariely, né? Também um psicólogo aí da economia comportamental. Quer dizer, nós temos uma série de vieses cognitivos, nós somos preguiçosos, diz Dom Ariely, diz também Thaler e Sustainer, né? Nós somos preguiçosos, nós queremos fazer raciocínios rápidos, nós não temos tempo, então nós vamos o tempo todo criar heurísticas que podem... e somos afetados pelas emoções. As emoções vão atrapalhar as nossas escolhas racionais, né? Então, nós não só somos irracionais, como isso é possível prever e produzir essa irracionalidade. Achei esse conceito muito interessante e cliquei para ver o que tinha dentro. E aí temos o Daniel Kahneman explicando como isso funciona, né? O Daniel Kahneman ele vai fazer uma reedição, vai requentar o conceito de consciência dual, que já foi desenvolvido muito antes pela economia, pelas neurociências e pelo Vygotsky, pelo Lantier e pelo Júlio, né? Então ele vai dizer que o sistema 1 é o sistema heurístico, onde as decisões rápidas, que são econômicas, que são mais, né, a gente toma preferencialmente, e o sistema 2 é o sistema mais crítico, mais dispendioso energeticamente. Daniel Kahneman vai fazer uma série de depreciações, adjetivos depreciativos,
ao sistema 2, que é as funções superiores, né? Então, a interface do usuário, ela é o tempo todo direcionada pela arquitetura de decisões ali, para que as nossas decisões, sejam as mais triviais até as mais complexas, sejam direcionadas para o sistema 1 tomar. Porque quando o próprio Daniel Kahneman admite isso, quando a gente usa muito o sistema 2, a gente começa a fazer críticas. A gente existe a potencialidade da gente não querer fazer o que o sistema quer que a gente faça. Mas ainda mais dizer sobre o previsivelmente racional. É um conceito muito interessante. Cliquei nele para ver o que tinha dentro. E aí, eu vou a esses conceitos, a essas crenças, a essas mistificações aqui, eu dei na tese o nome de cognitivismo neoliberal. Porque o campo das ciências cognitivas ele é muito vasto, heterogêneo, né, muitas divergências, como em todos os campos científicos, né? Mas, então, é possível destacar esses autores que têm uma visão, vão fazer uma interpretação muito particular de evidências científicas, que na verdade, são ideológicas, e aí eu vou chamar eles de cognitivismo liberal. Por que eu estou chamando de asserções ideológicas? Porque quando os experimentos que dão origem a essas teorias, quando outros cientistas tentam replicar esses experimentos, muitos deles falham. Por quê? Porque eles só funcionam em situações muito específicas. Né? Como eu demonstrei na tese, se não for daquele jeito certinho, o experimento vai falhar. O próprio Daniel Kahneman vai dizer que só vai reconhecer a replicação que ele dirigir, que ele participar. Né? Então, na verdade, não há base científica para as afirmações do cognitivismo neoliberal. Né? São produções ideológicas a partir de evidências científicas. Nós não duvidamos das evidências científicas, das neurocientíficas em especial, por exemplo. Nós duvidamos dessas interpretações ideológicas. Mas fiquei interessado aqui no previsivelmente racional e cliquei para ver o que tinha dentro. E aí nós chegamos numa camada ainda mais profunda, que é uma polêmica antiga, né, da filosofia da ciência, que é o reducionismo ontológico, né? A predisposição de certos campos da ciência para reduzir as leis de outras leis da ciência à física, especificamente. Né? Então, o que a gente tem aqui? O Robert Wiener, né, quando cria a cibernética, ele diz o seguinte: a matéria tende à entropia, à desorganização. As entidades biológicas vão tentar retardar, vão tentar negar a entropia através da homeostase. Né? Então, é o movimento do organismo para sempre voltar ao estado estável anterior. Se a sociedade é um conjunto de entidades biológicas, então existe uma homeostase social. O que essa afirmação, quer dizer, o Wiener não foi o cara que disseminou amplamente isso, né? Mas isso está numa mesma vibração que diz o seguinte: a sociedade, a tendência humana é conservadora. A sociedade não quer se transformar, ela quer sempre voltar ao estado de equilíbrio. E isso esse campo, essa crença, vai influenciar o behaviorismo. Então, quer dizer, nós vamos nos comportar sempre como animais, em última instância. Vai inspirar a física social, a sociofísica, quer dizer, o comportamento humano pode ser reduzido às leis da física. Né? Então, o tempo todo, tem outras formas de reducionismo ontológico, eu discuto na tese, mas, em comum, todas elas vão dizer o seguinte: o cognitivismo neoliberal vai dizer o seguinte: nós somos falhos, nós somos insuficientes cognitivamente, nós não conseguimos ser, ao mesmo tempo, práticos e racionais. Então, a divisão, é importante dividir o trabalho intelectual e o trabalho manual. O trabalho intelectual, são os cientistas, os governadores, os patrões, que vão fazer a gente superar essa relação básica de conservação. Se a gente tiver algum progresso, quem vai trazer para a gente é o Kubernetes, né, que é o termo que o Wiener usa, né, para derivar a cibernética. Kubernetes é governo, governador, é o piloto. Então, nós vamos sempre precisar, todos esses autores,
todas essas concepções que estão impregnadas na interface do usuário partem desse pressuposto, de alguma forma, em maior ou menor grau, com maior ou menor consciência. Achei muito interessante o conceito de Kubernetes e cliquei nele para ver o que tinha dentro. Então, isso nos leva, como eu falei, ao design concorrencial de X e de Y. Novamente, ele é concorrencial o tempo todo, com base nesses pressupostos, agentes econômicos vão estar concorrendo pela nossa atenção, pelo nosso engajamento, através das interfaces, baseadas, então, nesses pressupostos aí. Eles vão se concentrar na ideia de habituação, né? Vygotsky já discutiu isso, né? Quer dizer, quando uma atividade e a sua representação mental, elas não estão no primeiro plano da consciência, mas elas continuam conscientes. Então, na habituação, eu consigo fazer as coisas meio que sem pensar, né? Então, para que o modelo que vai, entre vários modelos, para desenvolver, fazer o design de UX e de UI, o modelo mais rumoroso é o modelo do gancho, criado pelo psicólogo e investidor de capital de risco, Mireille. Então, ele vai propor que a habituação ela começa a partir de uma série de estímulos. Eu preciso estimular, através das ofertas, de mostrar, você tem necessidade aqui. Ou então, já viu essa necessidade nova aqui? Olha que interessante, você pode gostar disso aqui. Então, através dos estímulos, através de gatilhos, gatilhos primeiros, gatilhos externos, ambientais, depois os gatilhos vão sendo internalizados, eu começo a sentir falta dos likes, eu começo a sentir falta de coisas que a mercadoria digital vai me dar, e aí eu vou recorrer a essa... Entro no elevador, estou com tédio, passo a mão no celular para ver o que tem dentro, né? Então, os gatilhos vão fazer isso e as recompensas variáveis. Quer dizer, é claro, como eu falei, é claro que se eu tiver fome, uma coisa muito objetiva vai acontecer, que minha fome vai ser saciada e vai aparecer um prato de comida. Mas a gente está falando das necessidades psicológicas, necessidades percebidas ou sugeríveis, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai me dar alguma coisa, ele vai me dar pequenas recompensas, né? O Mireille vai falar, eu não estou preocupado com as necessidades, eu estou preocupado em coçar a ansiedade que as necessidades causam no usuário. Se você, desenvolvedor, conseguir fazer um bom produto para coçar as coceiras, você vai ser bem-sucedido no negócio. Então, existe um encaminhamento por parte do design do X e de UI para isso, né? Então, Respiro. Você já passou os 5 minutos, né? Então, vou correr. Então, vou adiantar aqui. Só tem uma coisa aqui nos modelos do gancho, que ele fala que é a etapa do investimento, que é o que ele chama de engajamento não solicitado. O objetivo do desenvolvedor, no fim das contas, é gerar o engajamento não solicitado. Achei interessante, cliquei para ver o que tinha dentro. E aí, a gente é projetado para uma outra camada, para fora da interface do usuário, que é a economia política, de uma forma geral, e a economia política especificamente das tecnologias da informação e comunicação. Para isso, dentro desse termo, uma coisa que foi muito importante para mim na tese foi entender a questão que eu chamei na tese, nos artigos, de a questão da transferência do trabalho do produto, né? Primeiro, a gente tem que discutir o que é, para discutir o que é o trabalho. Então, na sua forma mais simples, o trabalho é toda atividade que é sempre objetiva e subjetiva, que cria objetos ou efeitos úteis. Então, a extração do minério, a transformação dele em computador, né, ou no smartphone, uma dancinha do TikTok, isso são efeitos úteis se tem alguém assistindo ali, né? Então, a transferência do trabalho, ela vai acontecer em todos esses momentos. Só que existe a forma simples e existe a forma sobre capitalismo, né? Ou melhor, a forma sobre as relações sociais de apropriação sem trabalho, quando eu posso me humanizar sem produzir, pela produção alheia. Então, a capacidade de transferir o trabalho para o produto, ela tem uma outra função, além de só de satisfazer a necessidade, mas para reproduzir as relações sociais de apropriação sem trabalho. A questão da transferência do trabalho, ela é muito interessante, cliquei nela para ver o que tinha dentro. E aí eu chego aqui de novo aos hardwares, né? Então, eu estudei os softwares on chips, os SOCs, estudei os sensores,
as memórias RAM, a inteligência artificial embutida nesses aplicativos, nesses hardwares. Estudei as APIs, não vale a pena de detalhar aqui agora, né? As APIs, os SDKs, que são softwares. Estudei os cookies, os trackers, os scripts, que também são softwares que vão transformar a atividade de consumo em atividade de produção de dados. Aqui está um exemplo aqui que o Media Lab, lá da UFRJ, fez com aplicativos de saúde, de bem-estar, né? Para como os scripts, os trackers, os scripts, eles extraem esses dados para empresas privadas. E estudei uma coisa fundamental, que é a função objetivo. A função objetivo, ela é a transformação de intenções, de subjetividades, de necessidades humanas em expressões matemáticas que vão entrar no coração dos algoritmos. É a função objetivo que diz assim, algoritmo, corre atrás disso aqui. Né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, você tem aqui essa área aqui mais marronzinha, que é a área a ser otimizada. Então, o algoritmo ele vai fazer de tudo para realizar isso aqui. E aí não dá tempo de trabalhar aqui, mas eu fiz uma ligação lá no último tópico do capítulo 3, da função objetivo com o conceito de dever ser, né? Que o Lukács desenvolve. Então, a função objetivo diz o resultado deve ser assim. E o algoritmo vai desenhar a interface do usuário, vai desenhar as ofertas em função do que os desenvolvedores inseriram ali na função objetivo. Então, quer dizer, quando eu olho para todas essas camadas, né, o design de UX e de UI, os hardwares, quando eu olho para os cookies, tracks, scripts, API, SDK, a função objetivo, tudo isso é desenhado para motivar e dar forma à atividade de consumo como atividade de produção de dados. Muito interessante isso, cliquei para ver o que tinha dentro. E aí nós chegamos à desconcertante hipótese do trabalho do usuário. Não dá tempo aqui de entrar nas polêmicas, esse é um tema muito polêmico, né, na área de EPTIC, principalmente, né? Mas o fato é que o trabalho do usuário, ele se insere, na nossa tese aqui, eu vou detalhando, na cooperação complexa. São bilhões de dispositivos, bilhões de usuários, que a cada segundo inserem fragmentos de dados, né? O Marx fala disso, que é do trabalho partilhado, né? E que essa cooperação complexa, além de lidar com as necessidades humanas, tem por objetivo produzir dados que têm o valor de uso, de diminuir o atrito e aumentar a velocidade de circulação do capital em crise. Estou falando aqui de forma muito resumida aqui para ganhar tempo, né? E aí, quando eu clico de novo no trabalho do usuário, volto à questão da plataformização do sociometabolismo. Não é possível escapar. O professor Dantas aqui, ele tem uma série de cuidados, mas ele mesmo, ninguém consegue escapar. Eu tomo um cuidado aqui, mas sou obrigado a usar acolá. Então, o trabalho do usuário, a sua participação na cooperação complexa, ela é impossível por causa da plataformização do sociometabolismo. Eu preciso dos computadores, preciso das mercadorias digitais, querendo ou não. E aí, na medida em que essas formas de sociometabolismo estão monopolizadas pelos desenvolvedores, não importa a sua necessidade. Seja pornografia, seja uma manifestação feminista, você só consegue satisfazer a sua necessidade se você fizer uma falsa troca simples com os desenvolvedores. O que o desenvolvedor diz nos termos de uso de todos os aplicativos, de todas as mercadorias digitais? O software é meu e eu só deixo você usar o software se você deixar eu me apropriar dos resultados da sua atividade. Então, é uma troca entre capital e trabalho numa forma inédita, incrível, inimaginável. E, por isso, muitos autores do campo EPTIC têm dificuldade de aprender isso. E nós temos que continuar estudando esse tema. E aí, vou clicar de novo no trabalho do usuário, e ele vai me levar ao conceito que eu usei na tese, né? O trabalho acontece pela sua diluição na diversificação e intensificação das práticas de consumo. Então, quer dizer, a sociabilidade, o sociometabolismo, cada vez mais do que... Isso sempre aconteceu, mas pelo consumo.
E no consumo, o trabalho é disperso. Ele é disperso por todos aqueles mecanismos que eu descrevi até agora. Quando eu clico no trabalho do usuário, ele me leva de volta à superfície. Só que agora a realidade, o concreto, melhor compreendido, né? E aí, volta. Então, isso é a descrição que eu tenho para fazer das máquinas automáticas, né? O fetiche da mercadoria, ocultando o trabalho do usuário, né? E aí, eu queria concluir chamando a atenção para a questão do estranhamento, né? Que é onde eu queria chegar o tempo todo na tese, né? Como é que a gente pode explicar a desinformação, o sofrimento psíquico, a dependência dos aplicativos, todos os sofrimentos, né? Percebidos ou não, os estranhamentos, as relações estranhas em que a gente se mete porque a gente depende das máquinas automáticas, né? É o momento onde as finalidades humanas, os meios de satisfazer essas finalidades, as experiências, a subjetivação dos seres sociais são transformados em meios de satisfação de necessidades capitalistas. Então, nós somos colocados nessa posição de estranhamento. Então, esse é o problema, o resultado desse processo todo. O suco de máquina automática é o estranhamento do ser social. Muito obrigado. Muito bem. Agora você precisa Sair daqui, né? sair e colocar de novo o nosso. Eu não sei porque ele só entra quando eu fixo ele. Muito bem. Deu uma aula, né? Não foi um só. Foi um só. Bravo. Então, passamos agora à fase de arguição. Eu quero chamar o nosso amigo professor Marcos Dantas Loureiro, que está ali, está presente, mas ao mesmo tempo está no Rio de Janeiro. Então, Dantas, bem-vindo. Por favor, agora é o seu momento aí de fazer a arguição ao Luiz. Boa tarde. É uma alegria, é um enorme prazer, uma enorme satisfação estar participando dessa banca. Agradeço muitíssimo ao convite e à insistência do Luiz Henrique para que eu participasse. Agradeço muitíssimo ao professor Odair Furtado por esse convite, né? E é um prazer grande compartilhar aqui da banca com vocês, outros colegas, né? E cumprimento a todos e todas em nome da minha querida Roseli Fígaro, uma companheira aí de algumas jornadas, né? E queria dizer que eu estou com uma tarefa difícil, viu, Luiz? Porque eu vou logo adiantar uma coisa, não sei se, evidentemente, que os outros colegas poderão até discordar, claro, mas eu vou logo adiantar que eu gostei muitíssimo do que eu li, né? É um trabalho de altíssimo nível intelectual e trouxe para mim, pessoalmente, uma série de conhecimentos e todo um conjunto de autores e ideias, que não é bem o meu campo de saber, né? Então, a gente é muito segmentado, a gente é muito fragmentado, infelizmente, né? Então, isso me enriqueceu muito ler esse trabalho, eu diria que estendeu a minha mente, entende? A leitura desse brilhante trabalho, né? Eu acho que você, de fato, fez aí uma viagem que, cobrindo um amplo campo de saber, né? Trouxe alguns autores importantíssimos que raramente nos chegam, né? Contar aqui uma historinha, por exemplo, esse ano, agora, esse semestre, apareceu para mim
uma aluna de mestrado, que é professora de ensino fundamental, estava querendo fazer uma dissertação, mestrado, né? Estava querendo fazer uma dissertação sobre ensino, coisa e tal, e aí eu disse para ela, bem, se você quiser que eu te oriento, mas eu só vou fazer isso se você estiver disposta a ler para mim Vygotsky. Então, de repente, você já me deu aqui uma boa introdução sobre esse autor que, infelizmente, aí os caminhos da vida nunca me permitiu chegar mais perto, né? E aí agora eu designei uma menina para, olha, você que vai ler para mim Vygotsky. Eu acho que tem muitos diálogos aí com Vygotsky, Leontiev e outros que você cita, né? Então foi um prazer enorme ler esse trabalho, e até lamento que a gente tenha que ler para uma banca, né, com aqueles prazos apertados todos no meio de bando, muitas outras confusões, porque tem uma riqueza muito grande aqui, né? Então, dificilmente eu não vou realmente fazer uma arguição, né? Acho que você está num campo em que eu aprendo mais com você do que você aprenderia comigo, mas vou fazer, talvez, alguns comentários rápidos em alguns tópicos e levantar algumas pequenas questões mais para, se for a possibilidade de acrescentar, né? E uma delas, já que eu falei de Vygotsky e desses outros autores, é que, caso você venha a publicar esse trabalho, e acho que ele é um trabalho altamente publicável, né? Eu penso que você deveria dar uma certa contextualizada histórico-política, onde é que entram esses autores, onde é que entra particularmente Vygotsky na construção do pensamento marxista, marxiano, o contexto em que ele se encontrava naquele momento, né, a construção da União Soviética, esses aspectos assim, né, enriqueceria para um leitor que não é da área, né, para um leitor que não é da área, enriqueceria o seu trabalho, essa contextualização. É uma sugestão, se você vier a publicar, né? E aí eu vou tentar aqui passar por algumas páginas, né? Para fazer alguns comentários rápidos, para depois tentar entrar no tempo aí na aula. Primeiro, umas páginas de correção mesmo, né? Você cita o Winfried Notes na página 40, mas eu não descobri essa referência lá atrás, então você depois vai ter que corrigir isso. Você cita também um Marcos Dantas 2017, eu também não redescobri essa referência lá atrás. Ela nem sei se existe. Entende? Tem aqui você várias vezes, aliás, é um problema que eu vejo muito na língua portuguesa, as pessoas falar mediar, ou media na terceira pessoa do singular, se não me engano é medeia, mas eu vejo escrito dessa forma, mas me parece que o correto seria medeia. Na página 77 tem um Foucault chamar, certamente é chama. São pequenas correçõezinhas assim que você pode fazer. O Crary também, que você cita, é um autor importantíssimo, na página 246, mas também está faltando a referência lá na bibliografia. Tá? Então, são detalhes que você vai ter que corrigir, né? É claro que isso eu fiz aleatoriamente, alguns autores que eu vou lá e olho, e aí, de repente, discuto, então depois você vai ter que fazer uma revisão também, se não tem outros casos parecidos com esse, né? Aí eu vou passar por alguns comentários rápidos, como eu diria. Na página 39, você já comentou aí a questão da homeostase social, você cita aí o Álvaro Vieira Pinto, que é um autor que eu estudo, tenho estudado muito até, né? E não me pareceu claro, eu quero correr com isso, mas o Álvaro Vieira Pinto introduz esse termo heterostásio, que foi muito bem colocado por você, mas para chamar a atenção, talvez você tenha que deixar um pouco mais claro, que quando ele se refere à homeostase social, ele está exatamente fazendo a crítica desses autores que tratam da homeostase social, né? Seria talvez eventualmente deixar claro. Na página 78, são pequenas coisinhas assim interessantes para enriquecer teu trabalho, se for o caso. Quando você se refere você está trabalhando essa hipótese do Wiener, o uso humano de seres humanos, na página 78, a possibilidade do uso dos semelhantes como ferramenta social era exatamente o que dizia o Aristóteles.
Você talvez pudesse trazer isso para o seu trabalho, lembrando Aristóteles lá atrás, em Política, quando ele se refere a essa possibilidade do uso humano como ferramenta, né? Adorei essa referência na página, adorei mesmo. Foi muito prazer em conhecê-lo, esse autor chamado Mitten, inclusive porque eu acho que ele enriquece, aprofunda, detalha aquilo que o próprio Vieira Pinto discute na tese dele toda, no trabalho dele todo, da evolução do ser. Ele nos historiciza, nos dá, pelo que eu li aqui, né? Então, também agradeço vocês fazerem uma referência, né? Na página 80, essa é uma dúvida, depois você vai me esclarecer melhor. Quando você cita o Core, que está fazendo aqui uma historicidade da escrita, né? E aí, inclusive, fala da separação das palavras, uma coisa assim, como nem todo mundo escreve conforme nós escrevemos, o chinês tem outra forma, o japonês tem outra forma, etc., o árabe, eu fico me perguntando se essa historicidade aqui, né, do Car, que você cita, e até é correta essa ideia de que isso a gente acaba moldando a nossa mente para as formas de ler, né? Mas eu fico me perguntando se não teria que fazer um reparozinho aqui que está se referindo ao Ocidente e não a outras formas de escrita que existem ou já existiram pelo mundo, né? Aqui tem uma questãozinha também que eu vou fazer uma provocação para você. Estou querendo correr, porque depois eu quero entrar num ponto um pouco mais profundo. Quando você coloca na página 93, e até destaca, o real é o resultado e processo de realização. Eu queria saber de você se não é mais exato a gente dizer que o real é o resultado do processo de construção. Quer dizer, por muitos elementos que você coloca ao longo da sua tese, né, citando todos esses autores que você cita, Lukács, Vygotsky, etc., né, o Álvaro Vieira Pinto, entende? Eu acho que há uma polêmica aí no marxismo, né, entre uma abordagem mais objetivista de muitos autores marxistas, mesmo que se digam dialéticos, a começar por um certo Lenin, né, e um pensamento que seria mais do campo do construtivismo. Quer dizer, o real, na verdade, acaba sendo aquilo que a gente produz no mundo, né? Em cima, você mesmo acabou de produzir um real aqui para nós, construindo realidades que você foi escavocando, né? Escavando, né? Até depois reconstruir numa totalidade concreta. Nesse ponto, a sua tese metodologicamente é irrepreensível, né? Então, eu fico me perguntando se a palavra construção, construtivismo, não seria uma expressão mais exata, né, e mais clara, considerando essas polêmicas, ao lugar de realização. Realização é um termo muito da economia, você realizar um produto. Você produz algo e depois tem que vender e o dinheiro tem que voltar. E nós estamos aqui falando da construção da realidade pela mente, entende? Então, é uma questão aí que depois você vai comentar comigo, né? Uma outra, aqui também você vai comentar comigo, quando você fala na página 94, objetividade social sem produção humana. Eu confesso que eu não entendi. Posso estar enganado, não sei o que você quis dizer com isso, mas eu não consigo ver objetividade social que não tem uma produção humana nela. Então, aí eu vou te pedir para me esclarecer melhor, né? Tem uma outra, quando ainda na página 104, ou ainda não, agora indo para a página 104, estou fazendo realmente tópicos que me chamaram a atenção. A outra referência que você faz, também muito interessante, o Son Retel, na página 104, você se refere a maneira como você trata, talvez baseado no Son Retel, a sociedade da apropriação, que me pareceu um conceito associado com mercadoria. Nem toda sociedade de apropriação é mercantil, entende? Então, também eu acho que aí precisaria esclarecer melhor, né? E eu queria entender o que você entende por empiriocriticismo, também na página 104. Né? Na página 122, aqui, a não ser que você me diga que eu estou errado, eu acho que você comete um pequeno erro.
Deixa eu ver onde ela está. Eu estou passando aqui as folhas. Quando você diz assim, 122, valor geralmente determinado pelo seu comprador. Não. Não. O valor é determinado pelas condições de reprodução da força de trabalho. Eventualmente, o preço pode ser adequado ao mercado, né? Mas acho que aqui tem um equívoco conceitual que você vai ter que acertar melhor. E aí, daqui a pouco, eu vou entrar num ponto que, para mim, é o mais importante. Eu estou fazendo essas notas iniciais, né? Mas depois eu vou entrar no ponto que eu acho mais importante. Estou só querendo chamar a atenção para esses tópicos que me chamaram assim a atenção para a tua observação. Na página 181, vou dar um pulinho aqui, que eu quero correr um pouco, né? Está muito rico esse seu trabalho, mas aí a gente não pode ficar pegando tudo. Mas na página 181, que você fala aqui, lá no final, De Souza representa uma poderosa interação entre os trabalhos produtivos e improdutivos, materiais, não materiais, intelectuais e braçais. Eu queria chamar a atenção de você que isso aqui já está no capítulo inédito do Marx, em que ele fala exatamente numa evolução do processo de trabalho, do processo produtivo, né? Em que alguns trabalham mais com as mãos, outros mais com as cabeças, ele faz umas expressões assim, entende? É tudo trabalho produtivo produzindo capital, né? Então, são apenas pequenos toques que eu estou dando aí para, eventualmente, se poder enriquecer, né? Na página 193, aqui você faz uma crítica do efeito rede, que me pareceu que você estaria considerando que o efeito rede é um discurso ideológico. Eu vou discordar de você, né? O efeito rede é realmente uma realidade econômica, em certos, não em todo o setor, mas em alguns setores em que a expansão de uma rede vai gerando custos marginais, para usar uma linguagem neoclássica, cada vez menores, e por isso torna-se uma barreira de entrada à concorrência. Entende? Agora, aí sim, politicamente, a sociedade pode minimizar os efeitos do efeito rede, através da regulação. Entende? Como aconteceu durante muito tempo na área de telecomunicações, até que veio o neoliberalismo e acabou com isso. Entende? Mas aí você tem que ter uma regulação política para conter o que, dentro da economia capitalista, eu estou falando de economia capitalista, é um efeito, entre aspas, natural. Entende? Também não estou querendo... Na página 243, você faz o comentário sobre a escassez da atenção, achei ótimo, né? Bem, então, feitos esses comentários pontuais, eu queria pedir licença para fazer uma observação mais geral, né? Você faz muita referência aos meus trabalhos, né? Fico grato por esse reconhecimento, sem dúvida alguma, né? Muito grato mesmo por esse reconhecimento, entende? Mas eu acho que exatamente em vários momentos do seu trabalho aqui, sobretudo quando você nos traz esses autores que ficam explicando como gerar essas máquinas que aliciam melhor o usuário, aliciam melhor o trabalho do usuário, né? Você, inclusive... sim, né? Você aqui dá argumentos poderosos a quem defende a tese do trabalho do usuário. Você enriquece esse debate de uma grande maneira e fortalece esse campo, né, ao qual eu pertenço, o Fux pertence, né, e tantos outros e outras, de mostrar que o usuário nessas plataformas também está trabalhando e gerando valor, fazendo um trabalho produtivo. Então, essa tua tese dá uma contribuição importantíssima. Agora, quando você traz esses autores todos que você traz aqui, aí que eu queria dialogar com você, e me cita algumas vezes, eu acho que faltou exatamente, isso não é nenhum demérito dizer assim como eu estou dizendo, explorar melhor o conceito de informação, entende? E de trabalho informacional, né? Porque toda vez que eu ia lendo os autores que você citava, né, página 83, 152, 252, e tudo isso,
todas as lições, né? Tem aqui um autor, se não me engano, é na 255, eu achei ótimo o que ele sugere. Deixa eu ver se é na 255 mesmo. O Norman é fantástico, entende? Tudo o que eles estão fazendo é explorando um efeito que você explica pela teoria da informação, entende? Que é exatamente o efeito redundância, entende? Inclusive, quando o Norman diz aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, na 274, ele diz aqui que você pode até como é que é? Assim, exatamente. Oculte o conteúdo. Você pode até cobrar mais por essa conveniência, entende? Todo o processo informacional, todo o trabalho informacional, toda atividade informacional, né, é sempre uma função dialética entre inovação, criatividade e redundância, em que a redundância encurta os tempos. Entende? A redundância exatamente faz com que eu não precise perder tempo com aquilo que eu já sei. O meu cérebro não precise gastar tempo e energia com aquilo que já está nele. Isso serve para mim como serve para a formiga. Entende? Agora, numa sociedade que a gente codifica a nossa realidade semioticamente, culturalmente, né? O que faz o capital? O capital exatamente se apropria dessa vantagem informacional para gerar esse tipo de valor. Né? Então, exatamente, o que você está explicando aqui com essa crítica extraordinária que você faz a todos esses cognitivistas, etc., né? É de como o capital desenvolveu processos para valorizar a redundância, para valorizar o tempo. Né? Então, eu levo aquilo que já estava em Marx, lá no livro 2, né? O capital, quanto mais ele evolui para ser imagem, ou seja, quanto mais ele evolui para reduzir o tempo a zero, mais ele acumula, entende? Porque como é que ele produz isso? Exatamente explorando os efeitos de redundância da comunicação, entende? Dos processos de trabalho, entende? Então, eu acho que esse aspecto de explorar um pouco mais a teoria da informação e como é que ela trabalha, né? E nesse aspecto, inclusive, você leu meus trabalhos, trouxe eles, agradeço mais uma vez. Eu acho que, por exemplo, a relação entre trabalho e informação, você coloca lá nas origens da cibernética, não. O Wiener não faz essa relação. Inclusive, ele vai dizer em algum lugar que a informação não é energia nem matéria, a informação é outra coisa. Então, o Vieira Pinto chega perto, mas também não explicita, entende? Essa relação é que teríamos que deixar mais clara exatamente entre informação e trabalho. A tua tese inteira deixa isso, avança muito, aprofunda muito essas questões todas, entende? Mas ela poderia ganhar algum elemento a mais ao trazer mais, aprofundar um pouco mais a discussão da informação. E um último ponto também, apenas como detalhe, você trabalha o tempo todo a subjetividade. Parabéns. Né? E, de novo, nos outros comentários que eu estou fazendo, a questão da subjetividade é o grande ponto de Marx. E, por isso, a tua tese traz aqui uma contribuição extraordinária. Embora em Marx ele trate disso muitas vezes como assim, en passant, né? Então, você encontra no Capital, você encontra nos Grundrisse, né? O Rodolsky chama muito atenção para isso. O valor que o trabalho cria é o valor que a subjetividade do trabalhador cria. Não é só a força física, é exatamente os seus conteúdos mentais. Esse é o valor que é acrescentado ao produto que vai virar mercadoria. Né? E você aqui dá uma aula de como é que isso se processa. Você pega aquelas frases. Talvez o Rodolfo tenha sido um dos pioneiros a chamar a atenção, a destacar esses pontos, não sei, mas ele certamente foi numa época daquele marxismo-leninismo que quase ignorava a subjetividade, né? Ele é um dos primeiros a chamar, tem muita atenção para isso, e você aqui no seu trabalho, você
desdobra isso da maneira como você expôs aí. Você desdobra tudo isso, tratando como é que o capital hoje está explorando a nossa subjetividade 24 horas por 7 dias, né? Conforme o CREA, entende? Então, meus parabéns, é um belíssimo trabalho. Para mim foi uma alegria poder ler, ter tido essa oportunidade de ler, de estudar. Aprendi muito com o que você explicou, uma área que não é uma área que eu seja comum, entende? Que eu tenha intimidade. Então, para mim foi uma riqueza ter esse trabalho. Agradeço aí a você, agradeço ao professor daí pelo convite, entende? E fico por aqui. Parabéns. Dantas, nós que agradecemos. Viu? Depois eu vou agradecer com mais cuidado, mas nesse momento, só para responder que nós estamos assim, felizes com a sua presença, com essa sua capacidade de análise e crítica. Então, eu passo ao Luiz, para ele as questões. Vou ser breve. Professor, profundamente agradecido. Eu queria dizer o seguinte, que em 2018, 2017, não lembro, você fez uma palestra na UERJ, apresentando sua visão. E eu estava escolhendo qual era o recorte, qual era o tema que eu ia fazer. E aí eu falei, cara, eu quero estudar isso aí, que esse cara está falando. Então, assim, foi... E aí eu fui seguindo a sua literatura, né? Você também teve um papel fundamental na qualificação quando, primeiro, me puxou a orelha que eu não tinha lido o Álvaro Vieira Pinto. Então, fui lá, corri atrás, ele respondeu uma série de questões, abriu uma série de questões, por que eu não li esse cara antes? Já comprei o livro, já dei para as pessoas e tal, então eu preciso continuar estudando ele. E, de novo, o capítulo inédito também foi fundamental para esclarecer algumas coisas, né? Uma questão é a seguinte, que talvez outras pessoas da banca vão perceber. Eu levei esse trabalho para uma revisora, mas a revisora estava grávida. E aí foi atrasando um pouco, e aí eu falei, e aí? Quem vai nascer primeiro, o seu filho ou o meu? Ela falou, não sei. Aí eu peguei o trabalho como estava, então tem mais ou menos 2/3 revisado e 1/3 não estava. Então tem uma série de erros de português, de ABNT, que vão ser revisados. Eu falei, olha, vamos esperar a banca, vai ter um ajuste para fazer, a gente faz tudo de uma vez. Então, já peço para você, antecipadamente para o resto da banca, que tem uns errinhos aí que vão ser... Estão ali, eu sei, né? E vão ser acertados. Eu quis contribuir para você já, chamando a atenção já de alguns para facilitar a tua vida. Então, assim, boa parte das questões que você levantou tem relação com isso. O Aristóteles, se não me engano, eu cito ele ali. O Mifflin é um grande autor, né? O professor Odaí que me apresentou. Vou ver a questão do Nicolas Carr sobre a escrita. Eu botei várias notas de pé de página, porque o Nicolas Carr ele é um liberal, assim, então ele faz umas... É um eurocêntrico, então ele tem... Não sei se eu fiz todos os filtros ali. Vou verificar. A questão do real como resultado e processo de construção. Eu quis dar uma ênfase aí, porque o real, ele o tempo todo é apresentado pelo cognitivismo neoliberal e por todos esses autores que eu estou criticando como dado. E é preciso dizer que ele é posto. Então, ele é por isso que eu fiquei o tempo todo falando em realização, realismo. Né? Eu chamei de realismo, quer dizer, é o fato de que a realidade é construída, ela é realizada. Né? Enquanto, depois que a realidade está posta e ela favorece uma classe, a classe vai dizer assim, olha, sempre foi assim. Então, eu vou dar uma olhada nesse trecho, em todas as coisas que você falou, mas tentando responder um pouco sobre isso. Quando eu falei na 94, objetividade social sem produção humana, eu vou dar uma verificada porque eu quis dar um tom de ironia. Não sei se está falando de ironia, mas dizer que, para esses desenvolvedores, muitos aspectos da objetividade social estão dados, são naturais, justamente por causa do reducionismo ontológico, da sociofísica e tudo mais. O empiriocriticismo eu vou pelo Lenin, né? Quer dizer, a excessiva crítica, talvez eu tenha que fazer uma nota de pé de página ali, alguma coisa, né? Só acredito no que eu vejo, alguma coisa nesse sentido. O efeito de rede, vou dar uma olhada.
explorar melhor o conceito de informação. Realmente, assim, por exemplo, semiótica, uma coisa que eu deveria ter falado mais, não falei. Eram tantos assuntos, eu contei os subtópicos, deu 80 entradas, mais de 80 entradas para esse tópico. Então, eu sabia que tem alguma coisa que ia ficar escapando, que não ia ser bem elaborada. Agora, o conceito de informação, a teoria da informação, talvez eu tenha que fazer um acréscimozinho ali, um parágrafo, alguma coisa assim para melhorar. Eu acho que é isso. Rodolfo, você falou que eu anotei, não sei se faltou alguma coisa de especial. Estou tentando ser breve aqui também. Muito obrigado, professor. Ok, Dantas. Não, ok. E deixa eu só fazer uma observação, não precisa nem responder, mas já que você tocou no ponto do empírico-criticismo e citou o Lenin, né, é que, particularmente, o Lenin escreveu um livro que eu, particularmente, tenho muita resistência a essa obra do Lenin, acho que ela foi muito responsável por sérios desvios posteriores no marxismo, né? E que, entre outros prejuízos, impediu que o marxismo pudesse ser assim o fundador da cibernética, porque ele atinge exatamente um autor que eu prezo muito, que é o Bogdanov, que construiu toda uma teoria, tecnologia, e tecnologia quer dizer eu construo, hein? Eu construo, né? E que teria, e todos, quem já estudou, aliás, eu já estudei, né? Percebe claramente as semelhanças entre o Bogdanov e o Wiener e outros, com uma grande diferença. Enquanto que o Bogdanov é dialético, o Wiener e outros só absorveram, ou só desenvolveram, porque ignoraram o Bogdanov, os aspectos lógico-formais. Então, por isso que quando eu vi a palavra aqui, eu quis que você explicasse, e faço esse comentário, mas não tem mais nada, estou satisfeito. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Dantas. Então, continuando, eu vou passar a palavra à professora Roseli Aparecida Fígaro Paulino para suas leituras, suas considerações. Bom, eu quero agradecer muito estar aqui, essa oportunidade. Quero agradecer ao Luiz pela oportunidade de aprender tanto com o seu trabalho. Também vou me adiantar. Foi a melhor tese que eu li nos últimos anos, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E eu, só esse semestre, eu já participei de 10 bancas externas, fora os meus. Eu participo muito de bancas. Saúde pública, né? Não é marketing, tá? Eu não consigo saber como desligo o maldito. Na psicologia também, na psicologia social, tem o professor Fábio, que é muito forte. E saúde pública em outras áreas. Então, eu digo parabéns a vocês, porque vocês têm uma obra em mão. Isso é uma obra. Então, tem que publicar. Tem que publicar logo. Não é? Porque nós precisamos estudar isso, nós precisamos tornar isso, esse conteúdo, aulas. Você já está convidado aí a falar no meu grupo. Eu vou te dar um monte de serviço, não tem dinheiro para pagar. Estou procurando, inclusive. Mas esse não paga, esse é de amigo, sabe? Infelizmente. Bom, mas enfim, então, dito isso, Luiz, saiba, não é, que esse esforço intelectual é de uma grande riqueza e, de fato, eu acho que é uma síntese que você produz, fruto do trabalho intelectual de tanta gente que você traz aqui para dialogar com você, certamente desse seu percurso de vida, a quem você agradece de uma forma tão bonita. A pessoa daí não viu aí. Você veja. Começando, quando eu peguei a sua tese, eu falei, mas quem é esse moço? Conheço esse moço. Da psicologia, mais alguém da psicologia. Aí eu falei, é porque eu trabalho com Vygotsky, então a pessoa da psicologia me chama. Aí eu li o seu resumo, eu falei, nossa, esse moço vai discutir mais um pouco. Gente, aqui que, né, tem um período aqui que você fala, olha,
Para alcançá-las, revisamos parte das literaturas sobre epistemologia, filosofia da ciência, a crítica da economia política, a ontologia do ser social, além de diversas abordagens dos estudos da consciência, em especial as ciências cognitivas, neurociência, paleontologia e a psicologia sociohistórica. Eu falei, gente, um doutorado, deixe tudo isso? Ah, não sei não, né? Fiquei assim. Então, eu fui ler o seu trabalho com o pé atrás, tá? Eu falei assim, quem promete muito, chega na hora, não entrega, não é? Eu acho que você entregou, sabe? Mas eu não sei se eu escreveria um resumo dessa forma, porque o resumo é aquela chave de entrada, né? Assim, aprendendo com as críticas que você fez aos cognitivistas, né? Então, aquela acordância que você traz aqui, como é que essa interação vai ser dada, normatizada, né? Então, pense um pouquinho nisso, como é que você... E achei que nas palavras-chave faltou psicologia social ou histórico-social, não tem a palavra, essa palavra que é... Né, precisa pôr obrigatoriamente. Bom, dito isso, eu também vou corroborar com o meu amigo Marcos Dantas, e esse prazer imenso de estar aqui ouvindo o Marcos também, relendo pelos seus olhos as obras do Marcos. Tem vários referências, que você muito bem cita aqui, que não estão lá. Eu contei umas 15, tá? Autores que eu interessei foram. Então, e também essa revisãozinha que sobrou um R aqui, um MD ali e tal, mas isso tudo você já explicou. Bom, então vamos ao que interessa. Eu disse que eu gostei muito, que é você, no sumário, você, ao invés de colocar a introdução, você pôs capítulo 1 e depois... Então, tudo bem. Então, todas essas coisinhas que você vai ajeitando. Agora, vamos ao que interessa. Primeiro, eu, quando comecei a ler a sua introdução, eu já fui ficando tranquila, feliz, porque quando a gente está no nosso lugar, a gente sente tranquilidade. Então, amei. Primeiro, a leitura que eu fiz. Você laçou toda essa gente que você vai... da neurociência, os cognitivistas, teoria da informação, o Wiener, etc., todo esse conjunto de autores até chegar nos neoliberais, você estrutura isso com Marx, Vygotsky, Leontiev, Álvaro Meira. São esses autores centrais. Tem outros que vão te ajudar, o Lukács. Então, impressionante como esses 5 carinhas que a gente fala que está velho, que os meninos não leem, que não sabem quem foi, não sabem quem foi Paulinho da Viola, imagina. É verdade, eu morro, eu já entro na sala de aula, quem é tal. Vocês não sabem a primeira lição, vai ouvir, depois vocês vão falar comigo. Então, eu fico pensando, que maravilha, não é? Como a produção intelectual desses 5 grandes autores. Posso colocar Agnes Heller aqui, para puxar a sardinha do nosso lado, e outros colegas, mas, sem dúvida nenhuma, são esses clássicos que você retoma. E você retoma isso a partir de Vygotsky, da subjetividade Marx. Eu adorei ouvir o Dantas falar coisas que eu falo e que todo mundo, porque sou eu que falo, né? Então todo mundo torce o nariz, né? Que é o seguinte: o Marx é um grande humanista. Eu falo isso para muitos marxistas, né? Que acham que isso é coisa da minha forma de ser eclética. Que tudo o que ele está discutindo é o ser humano, a possibilidade de sermos mesmos humanos. Como ele escolheu pegar o fio
principal, que é a questão da exploração capitalista, da exploração do trabalho, que é o que nos caracteriza como seres que somos. Bom, o que o Vygotsky e o Leontiev fizeram? Eles só pegaram, dentro da psicologia, isso que o Marx falou, vamos mostrar isso. Dentro dessa área que nós estamos fundando, que é entender como se forma a psique. Aí quando você fala, olha, a psique é uma formação social, não é uma caixinha preta que já vem, as pessoas falam, não existe, mas é aquilo, não é? E vão, tem alunos que me trazem a Bíblia, onde eu falo essas coisas. Então, a coisa é muito séria. Né? E quando você articula Vygotsky e o Leontiev, que teve a oportunidade, então, de viver mais e desenvolver mais a sua teoria, mas ele parte do básico, do central, que o Vygotsky traz, e que foi uma das últimas falas do professor Dantas sobre a questão do construir, que você respondeu muito bem, e a cobrança que o Marcos Dantas te fez falar sobre informação. O Vygotsky e o Leontiev trabalham isso a partir de como? De como nos tornamos seres humanos. Nos tornamos seres humanos pela uma relação específica desse animal com a natureza natural que nos possibilitou o encontro de um pensamento pré-verbal com uma fala pré-comunicacional, uma comunicação pré-verbal. E ele vai dizer que o elo, esse encontro se dá num pulo ontológico, que é o processo de significação, produzir sentido, que está na chamada palavra. Então, a língua nos conta enquanto seres que somos. Ou seja, o signo. Ou seja, a realidade só é... O ser humano só é essa autoprodução histórica porque a sua primeira relação própria com esse ambiente natural foi abstrair e criar um sentido, uma ferramenta. Então, a ferramenta e o sentido, eles são produzidos conjuntamente. Não é? Então, aquela metáfora tão bonita de 2001, uma Odisseia no Espaço, em que aquele animal pega o osso do mastrodonte e começa a bater e depois joga e vira espaçonário, com aquela música maravilhosa, que é a única coisa que eu gosto do filme. Porque ele tem uma síntese do quê? De como esse animal, num processo de busca suprir as suas necessidades, na interação com o outro, sintetiza ao mesmo tempo sentido e ferramenta. É isso que é o ser humano. E é por isso que o celular e os cognitivistas usam isso, não é? Porque nada mais, e a sua mente expandida, né, estendida, como você fala, você não os cognitivistas, ela está, sim, no papel, na escrita, sobretudo, depois nos computadores, nos celulares, em todos, tem signo, que são, mas está em qualquer ferramenta. No arado está lá. Porque é essa primeira abstração. Tem um sentido de uso, tem uma aplicação, e com isso eu externalizo algo que depois volta uma outra potência para mim. Então, quando você mostrou isso e estruturou esse quinteto maravilhoso de autores para conversar com todos os outros, numa perspectiva crítica, você fez, eu morri de inveja, eu estou tentando fazer essas coisas há 20 anos, mas eu não tenho a capacidade que você teve de leitura, de síntese. Eu
entende? E nem tem estômago para ler toda essa gente, sincero, sendo muito sincera, não é? Nem tem estômago para ler toda essa gente que você leu e encontrou. Então, eu quero te parabenizar por encontrar, porque eu acho, gente, que produzir um conhecimento, dar esse salto de qualidade e produzir um conhecimento, você tem que se estabelecer a partir de um ponto de vista seguro e argumentar o tempo todo por que você parte dali. Então, você estruturou toda a sua argumentação nesses autores, são clássicos, são fundamentais, que trouxeram para nós, para a área do conhecimento humano, todo um conhecimento científico que eu acho que foi apropriado e lido de outras formas, não é? Ou não apropriado no sentido de roubar, mas no sentido mesmo, por exemplo, eu não gosto da semiótica persiana, porque eu concordo plenamente com a crítica que você faz ali, não é? E também entendi por que você não traz o Latour, não é? E também entendi por que você não traz o Foucault, porque eu tenho visto, né, nossos colegas às vezes produzem teses e vão falar, não é o teu caso aqui, mas vão fazer uma análise do discurso e tem que trazer o bendito do Foucault, mas aí não sei, né? Claro, uma grande pessoa, uma grande contribuição, mas não é essa raiz que estrutura, né? Que permite esse caldo poderoso que você construiu para fazer a sua crítica e a sua árvore. Então, eu gostei muito disso. E, portanto, a minha questão para você é essa, quer dizer, esse conceito de mente expandida, eu leio nessa tecla inicial do Vygotsky. Queria que você comentasse um pouco isso. Queria também... Você fala muito de superhumanização, né? Você, dentro dessas abordagens cognitivistas e behavioristas, você fala dessa, né, a desumanização e a superhumanização. Assim, essa superhumanização, será que eu entendi? Ela está em um lugar de exploração de uma classe pela outra, não é? Porque parece que, sim, nós criamos seres humanos que têm todo o direito de usufruir e fruir de conhecimentos e determinações, impondo essas determinações a outros, não é? No sentido de criar mesmo essa superhumanização. Talvez esteja aí, não é, a ideia de criar, como nós somos, como você disse, você muito bem falou, né? Todo esse pensamento vai criar o que essas arquiteturas chamar o reducionismo, né? Desde o reducionismo ontológico à questão dos preguiçosos, né? Dos modelos mentais que vão analisar-nos como previsivelmente irracionais, quase animais irracionais, né? Os meus bichinhos, os meus macaquinhos. É assim que eles nos veem, não é? E é interessante conversar, nós estamos fazendo uma pesquisa empírica com desenvolvedores, mas esses mais proletários, vamos dizer assim, e eles acham que nós somos bichinhos. E eles se acham muito especiais. Então, também, essa superhumanização estaria dentro dessa questão? Bom, eu queria, além de concordar com o professor Dantas no sentido de que você traz uma contribuição muito efetiva para a gente discutir o trabalho dos usuários, o trabalho... Não entra nisso, mas traz um substrato importante, eu acho que era isso mesmo.
eu queria voltar a discutir, porque eu também percebi que você fugiu, e muito bem, disso, muito bem, essa conversa de trabalho intelectual e trabalho braçal. Eu tive uma banca também de um trabalho muito bom esses dias atrás, e a minha questão o tempo toda dos trabalhadores criativos hoje, né? Porque eles são todos criativos. Essa gente que pensa que a gente é bichinho, é tudo precarizado, mas eles acham que a gente é bichinho e eles são os criativos, né? Eu fico com tanta dó, sabe? Sinceramente, é um engano. E eu queria conversar com você dentro dessa contribuição, dentro desses 5 autores com os quais você trabalha, dizer, nós podemos, sobretudo hoje, falar nessa dicotomia de trabalho braçal e trabalho intelectual, e é também uma ponta dessa briga toda aí entre os chamados marxistas, de que se tem trabalho do usuário ou não, não é? Então, também tem esse aspecto. Aí, coitado do Marx, né? Ele nunca poderia ser chamado de trabalhador, né? Ele nunca puxou de uma enxada na época dele, né? Nunca foi uma fábrica, né? Então, tudo que ele passou, viveu, sofreu, vai pelo trabalho, ele só foi um intelectual, nunca um trabalhador, na verdade. Então, eu queria entender, e pela lógica do trabalho, que você vai e faz toda a volta e você chega nas plataformas e na exploração do trabalho, nesse trabalho que está escondido, não é? É nesse trabalho que é parcializado, fragmentado, hiperprecarizado, individualizado, e cada vez mais solitário, né? Eu queria dizer para você assim, a ordem do trabalho, portanto, você deu toda essa volta e confirmou a tese lá inicial, e tá tudo, é isso mesmo, fez todo o papel da totalidade, toda a crítica, e chegou à totalidade mostrando para nós. E aí eu vou te perguntar, esse trabalho feito pelos usuários, ou essa doação, essa dádiva, né? Nós estamos na economia da dádiva, né? A economia da dádiva, eu dou o meu trabalho voluntariamente, né? É uma troca muito simples, muito justa, quando você analisa ali. Esse trabalho é comunicacional? É a minha pergunta para você. O Dantas te provocou com a informação, mas eu vou para além da informação. Essa é uma discussão que nós temos que fazer, Dantas, porque informação tem uma definição bem precisa, mas o ser humano só é ser humano na comunicação, como trabalho, o trabalho como comunicação. Então, eu queria te provocar nesse sentido, porque tem, na sua tese, tem vários momentos que eu falo, aqui, eu podia ter falado, aqui. Eu não marquei exatamente, mas a questão, por exemplo, na página 102, que você põe na nota de rodapé sobre o trabalho intelectual e manual, seria um momento também interessante. E, então, essas são as coisas boas. Agora, eu vou fazer uma provocação final e fecho a minha fala, porque eu falo muito. Muito bem. Você fez toda essa análise, fez toda essa crítica. Agora, uma coisa você nos mostrou. A capacidade desses autores, os quais você critica, os cognitivistas, os behavioristas e tudo mais, de produzir uma ciência profundamente aplicada e que, além de ser hegemônica, todos nós estamos dependendo dela. Então,
Será que nós estamos certos mesmo em fazer essa crítica? Será que nós, com 5 autores, e essa gente toda em um século de pesquisa, nos trouxeram, nos produziram, construíram coisas, bens, a par ou não do capitalismo, não é? Esse conhecimento dessas abordagens cognitivistas e behavioristas, elas são abordagens científicas? Como é que fica, então, essa relação ciência-consciência, não é? Ciência, visão de mundo, que você poderia ser reprovado em outra cadeira. Eu conheço gente que jogaria tudo isso aqui no lixo e falaria, imagina que petulância esse menino, não é? Falar que, imagina, esses caras produziram um mundo, você está produzindo? Então, eu queria saber o que é que você acha disso. Obrigada pela oportunidade, vou mudar a estudar o seu trabalho. Obrigado, Rosilene. Então, talvez. Ok. Você tem os detalhezinhos, né, de revisão que a gente já comentou. A questão do Marx humanista, eu tive a sorte de começar o Marx pelos manuscritos econômico filosófico. Então, esse texto até hoje me povoa. Talvez seja um dos principais Marx aí, são muitos, né? Mas o fundo do rio é um pouco esse, né? Então, eu tentei, até a discussão sobre o trabalho alienado, a questão do uso humano de seres humanos, eu tentei fazer essa condução o tempo todo. E vai levar a questão da superhumanização também, vou chegar lá. Ferramenta e os sentidos são produzidos simultaneamente. Tem esse ponto, o trabalho comunicacional, são coisas que, assim, eu fui reler os seus textos, desde que convidei, e você, é uma tecla forte sua, né? Mas, assim, esse trabalho, como eu falei, eu fiz mais de 80 entradas, então eu tinha que ter o cuidado de entrar, sair, e tinham coisas que eu falei assim, isso tinha que estar, mas eu não vou conseguir. Então, assim, o tempo todo eu falava assim, ó, vou deixar algumas questões de fora, e eu sei que eu fui, talvez, injusto, mas assim, aí não seriam 344 páginas, eu estaria ali nas 400. Mas eu não estou falando de fora de mim, não, eu estou falando dessa questão. Não, sim, eu acho que todas essas coisas mereciam. Então, como vão ter spin-offs, né, vão ter outros derivados desse trabalho, eu preciso, e aí é até um convite para que nós estreitemos mais as pesquisas, porque nós temos muito a dialogar sobre isso. Talvez esse diálogo vai produzir algumas das respostas que você me cobrou aqui de uma certa forma. Eu teria que estudar um pouco mais para... E aí, muitas coisas, eu falei, se eu entrar... Daí fala assim, não entra em bola dividida. Então, eu evitei algumas bolas, assim, algumas situações. A questão que você falou do ponto de vista seguro, eu fiz ele no capítulo 1. Eu tinha que discutir o que é o real, como é que se discute o real, o que é o real, o que não é. Então, ali no capítulo 1 e no início do capítulo 2, que é a questão do trabalho alienado, alienação capitalista, eu discuti alienação, estranhamento, né? Eu consegui fechar, tanto que eu falo, se não me engano, assim, que o primeiro tópico do capítulo 2 é um interregno entre o capítulo 1 e o resto da tese. Então, ali eu tentei elucidar. É claro que eu fiz várias citações diretas, mas eu queria explicar as coisas com a minha própria palavras, porque era a forma que eu tinha de entender. Muitos, sem querer fazer demérito, mas assim, muitos marxistas, sobretudo os que estão estudando, isso vale para todos nós aqui, nós citamos o Marx sem saber mais ou menos o que ele quer dizer,
aí o ouvinte concorda também, e a gente fica naquelas situações. E o que é o fetiche da mercadoria? O que é o estranhamento? Então, eu precisava do capítulo 1 para ter esse ponto de partida seguro, né? Esse ponto de vista seguro. É a mesma coisa o caso da superhumanização. Aqui na página 96, onde eu vou falar assim, a não ser que se reifique o trabalho alheio, negando como um processo social de autorrealização, convertendo numa coisa, uma mediação para um outro tipo de humanização, que o Marx ele só fala, acho que uma vez, superfluidade. Né? E depois não desenvolve mais. Porque o tempo todo ele está falando de exploração. Né? E que nomeamos como superhumanização pela desumanização, ou ainda nada mais do que as relações sociais de exploração. Eu não poderia deixar de fazer essa remissão, porque mas o que eu queria? Evitar a palavra exploração, porque ela está muito carregada, inclusive emocionalmente, por nós. Exploração, não sei o quê, né? Então eu queria evitar alguns termos que nós já saturamos, para que a gente pudesse revisitar a categoria na plenitude, o que ela quer dizer. Então, eu troquei as palavras de uma certa forma para poder, sendo fiel ao conceito, à categoria, né, mas fazer essa experiência. Né? A dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, Lewson Heckel foi fundamental. Né? Inclusive, como eu coloco lá, um dos objetivos para a psicologia social, sociohistórica, é a gente convidar o Son Heckel para discutir com a gente. Ele tem muito a contribuir, ele faz essa discussão. E aí, nesse pé de página que eu discuti esse assunto com o Odair, na escrita da tese e tal. Então, eu falei, vou botar vou resolver isso nesse pé de página, porque existe essa interpretação que talvez o termo seja equivocado, né, de que trabalho intelectual é o braçal e o trabalho intelectual é que aperta a teclinha. Né? E aí eu vou mostrando que não, e aí o Son Heckel é que me explica que, porque as palavras são sempre escorregadias, né? Os termos são sempre escorregadios. O que o Son Heckel está falando? O trabalho intelectual é a divisão de classe, é a separação daqueles que dizem o que é real, que dizem como se acessa o real, que inventam, né, entre aspas, a ciência, que vão dizer o que é melhor, o bem de todos. Então, esse é o trabalho intelectual, nos termos que, pelo menos, o Son Heckel, com certeza, ele joga a luz. Não é o trabalho que separa, né? Então, quer dizer, todo o trabalho braçal depende da prévia ideação, depende da teleologia, né? E todo o trabalho intelectual, ele está ali, eu até faço essa reflexão, né? Agora, lançar um míssil ou escrever um poema são as mesmas ferramentas. Né? Então, isso está embaralhado, mas é possível lançar uma luz. Eu tentei lançar nesse pé de página. A provocação ciência-consciência, não sei se eu consegui pegar tudo, talvez seria um prazer se a gente pudesse ter oportunidade de discutir isso mais vezes, transformar isso numa pesquisa, num trabalho, enfim. Mas eu tento elucidar ali na questão do método, que é o finalzinho do capítulo 1. Onde eu vou dizendo que, e aí vou fazer justiça esquecendo o nome do autor, que a gente estudou aqui na PUC, é o da Federal de Alagoas, se não me engano, de Sergipe. Tonet, né? Onde ele vai falar que a ciência é uma ação social, é uma ação de classes. É claro que como eu escutei outro dia, é a menor distância entre significação e fato, e realidade. A ciência é isso, de uma certa forma, né? Beleza, ok. Mas ela é uma ferramenta social. Né? Então, assim como a ciência pode construir a negação, a ontonegatividade, como eu falo ali, a ciência também pode ser a negação da negação. Ela também pode ser uma nossa resposta. Às vezes eu fico perguntando assim, para que serve essa tese que eu escrevi? Quando teve o segundo turno e o Bolsonaro quase ganhou, eu falei, o que eu estou fazendo escrevendo essa tese e o mundo acontecendo ali? Me senti assim, por um segundo, me senti assim meio inútil, né? Mas eu espero que essa tese possa derivar, possa chegar a outras pessoas, porque eu acho que, analisada em seus fragmentos, em vários seus interesses ali, eu posso ajudar as pessoas nos seus trabalhos. Isso vai decantar, assim, na melhor visão que eu tenho, isso pode decantar
e eu posso contribuir. Eu até comentei com o Odair, falei, Odair, eu passei 4 anos estudando a negação. Agora eu quero voltar para a negação da negação, quero voltar para o de classe. Por isso, aqui, inclusive, quero terminar a minha fala, aqui na pós-graduação da PUC de São Paulo, nós temos pelo menos 3 trabalhos ou mais que estão discutindo a dimensão subjetiva do trabalho subordinado por plataformas, né, que é um trabalho que você desenvolve lá com o Ferrowork, com o Rafael Groma. Então, assim, eu acho que nós temos peças do quebra-cabeça importantes para somar. Né? Então, queria fazer esse intercâmbio entre nós. Então, é a minha vontade de partir para a ação. O que pode iniciar a luta de classe do trabalhador subordinado por plataformas? Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas pelo menos é a abertura desse diálogo aí. Obrigado. Ele estão fazendo um convite, eu endosso o convite. E agora? Não sabe que isso é. Você é bem-vinda. Só tem que amar. Passou para uma turma. Muito bem. Acho que eu vou sugerir um pequeno intervalo, bem rápido mesmo, 10 minutos, tá? Suficiente para esticar as pernas, alguém ir ao banheiro, tomar um cafezinho que está ali disponível. Tá? Em seguida, eu vou chamar o Diogo, que já está ali de prontidão. Tem 10 minutinhos, viu, Diogo? Então, vamos lá. Acho que interromper a gravação. Senão, depois, para recuperar a gravação, fica aí. Intervalo desse. De fato.